Esse é meu amigo. E aí, quando você vota em alguém, você vai cobrar. Se esse escolhido fez o papel correto. Se não fez, a mudança, ela vai acontecer, não tenha dúvida. Meu amigo Biratã de Jesus, pregador Biratã, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, depois de uma temporada, né? Pois é, o pastor Écio estava até preocupado. Pastor Écio, boa noite, o cara chegou, que eu mandei o banner para ele, assim, mas eu não estou vendo o pregador aí. Mas como é que está a nossa igreja Logos? Logos é uma bênção, né? É? Toda igreja é uma bênção, né? É verdade. Toda igreja é uma bênção. Toda igreja que está preocupada com a salvação das almas, do próximo, é uma bênção. E a Logos faz parte dessas igrejas que são Você prega às segundas-feiras? Não, eu prego lá, a pregação geralmente tem uma escala, né? Uhum. Igual eu prego agora sexta-feira no culto de oração e segunda e domingo no culto conectados pela manhã. Mas tem uma escala que o pastor faz, diáconos, de presbíteros e pastores. Maravilha. Mira, a gente começou a semana preocupado com a segurança nas portarias. E o nosso amigo Lucas Braga preparou algumas imagens preocupantes. E aí, a gente sempre fala que a Marcha de Segurança tem know-how em portaria à distância. E aí, alguns vídeos, olha só, um lutador de jiu-jitsu, está sem camisa, invadiu a portaria desse condomínio de forma covarde, né? E agrediu aí a senhora da portaria e também o porteiro. O que você, com a sua experiência operacional, o que pode melhorar numa portaria como essa? Porque me parece, né, de uma fragilidade imensa essa portaria. Então, Geraldo, eu sei qual foi o motivo que fez com que essa pessoa adentrasse. Vou explicar agora. Que a correspondência dele demorou para chegar e ele não sabia o motivo e foi reclamar o porquê que a portaria, quando recebeu a sua correspondência, não o informou. Ou seja, a portaria não tem nenhuma obrigação, acredito eu, de informar para o condômino que chegou uma correspondência. Ou tem obrigação? Então, essa correspondência, quando chega, toda correspondência, né, quando chega, passa pela portaria, a portaria leva a sair, a matriagem leva a sair tudo para a administração. A administração distribui depois as caixinhas do correio, as correspondências, cobrança, etc. e tal, boletos. Agora, quando é encomenda, geralmente eles mandam via WhatsApp ou via e-mail, tem algum meio de uma forma de comunicação para informar o morador que chegou essa encomenda que ele pediu no Mercado Livre, ou que seja outra Magazine Luiza, outra empresa que ele comprou via e-commerce, né? Ou via internet. Então, essa é a maneira de trabalhar os condomínios. Correspondência, boleto, administração, caixinha do correio, que o morador tem a sua chave, vai lá e pega a sua correspondência. Agora, quando é encomenda, a administração comunica assim, e o morador às vezes passa também na administração e pergunta se tem alguma encomenda para ele, que eu faço geralmente no meu condomínio. Chega no meu e-mail, mas também eu passo lá, tem alguma coisa para o apartamento X? Tem, não tem. Assim que funciona geralmente. Agora, essa guarita, eu não sei, ela deveria estar fechada, né? Sim. O céu deve estar fechado, para a pessoa não entrar. Por isso que a guarita tem que estar sempre fechada, quem tem acesso. Somente o síndico, alguns conselheiros, geralmente não entram, os conselheiros, e também as pessoas que trabalham na guarita. O morador não pode entrar na guarita. Ainda mais uma situação como essa, sabendo que a pessoa já tem um histórico, que uma pessoa como essa, geralmente, é a primeira vez que ela apronta. Eu tenho tido outros, já tenho histórico, eu tenho mais, né, a vida pregressa dela dentro do condomínio deve ser bem delicada. Então, é uma pessoa que tem que tomar todo cuidado, né? Mas esse é um caso de polícia, se agrediu, é um caso, já foge totalmente ao condomínio, aí já entra o quê? A polícia para ser acionada. Agora, estão perguntando aqui se é responsabilidade do síndico da proteção à portaria, ou seja, se a fragilidade existe, o que tem que fazer o síndico para que não ocorra uma invasão na recepção? Aí não é o caso do síndico, né? O síndico tem que fazer com que as pessoas fechem essa porta da guarita.
Ponto passivo. Fechou a porta da guarita, ninguém entra, porque ele teria que bater. A maneira que ele bate, a pessoa vê que ele está nervosa, não vai abrir para ele a portaria, a guarita, para ele poder adentrar. Uhum. O que pode ser feito é isso, mas a pessoa foi ignorante como ele, aí pegar o porteiro que está lá fora, vai querer bater em alguém, ou seja, ele já veio com a intenção de bater em alguém. Você quer ver com roupa, sem camisa, roupa de jiu-jitsu, né, o UFC, querendo mostrar que ele é forte. Então é uma pessoa problemática, não adianta. O síndico não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser depois comunicá-lo, notificá-lo, etc. e tal. A portaria à distância, estão perguntando aqui, a Bruna, Geraldo, a portaria à distância evitaria isso? Sim, com certeza, porque ele não teria acesso com ninguém, não teria contato com ninguém. Ele não tem como falar com o porteiro, como agredir o porteiro. Ele ia falar com o zelador, onde está a correspondência. Mas torna a repetir, ele é uma pessoa bruta, é uma pessoa, né, causa problemas. Ele poderia fazer essa atitude que ele teve com o porteiro, ele teria com o zelador, ou talvez até com o síndico. Olha só, pode deixar a imagem aí, Lucas? Estão perguntando aqui, a Mariana, Geraldo, boa noite. A portaria não deveria ser o símbolo de segurança de um condomínio? Um condomínio que não se preocupa com a sua recepção, toda a sua segurança está comprometida. A portaria, o porteiro, a portaria é o cartão de visita do condomínio, né? Sim. Os porteiros bem trajados, atentos, né? Ligados em toda a informação, com educação, com todo aquele procedimento que nós ensinamos no dia a dia e treinamos nossos porteiros. Agora, o condomínio é um lugar que todo mundo mora, todo mundo manda, correto? E tem pessoas de um tipo, de outras pessoas calmas, pessoas mais nervosas, e tem pessoas como esse cidadão que acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas a portaria sim é um lugar de segurança, tá? A gente não sabe como que é esse condomínio, onde ele fica, e também como que é a estrutura da portaria dele, essa guarita. Uhum. Para poder adentrar esse jeito, bater em todo mundo. Então, há falhas aí. A impressão que passa é que é um condomínio mais simples, né? Porque para o cara entrar, ou seja, você percebe que ali tem uma porta de vidro. Dá para soltar esse vídeo, ô Lucas? Ou é só imagem? Só imagem, né? Então, a preocupação aqui das pessoas que estão mandando recado aqui, o Pedro, falou assim, Geraldo, eu queria saber do seu convidado o que fazer para demonstrar para quem está chegando em um condomínio que a recepção é a referência do condomínio. Se for uma portaria física, como eu disse, uma portaria física com pessoas, com homens, né? Com pessoas qualificadas, bem trajados, educados, eles estão atentos a toda a movimentação do condomínio. Nós fazemos um curso na nossa igreja mesmo, fazemos um curso de portaria, né? Cujo qual eu dou aula também lá. É sempre falar ao porteiro, você porteiro é o cartão de visita do condomínio. Então ele está bem trajado, alinhado, com postura, atento a tudo, falar pouco, mas olhar muito, ouvir muito. E está se batendo para poder tomar a decisão na hora certa. É lógico que no caso desse aí, o porteiro não tem muito o que fazer. Mas no caso é sempre colocar empresas sérias também. Tem muito disso, as pessoas colocam empresas, os condomínios vão muito pelo preço. Né? Ah, mais barato, e o barato acaba saindo caro, entendeu? Então tem que ter condição, conhecer a empresa. Estava com um cliente outro dia, foi aparecer, eu conheço essa empresa que trabalhou com você? Ah, nunca fui lá, estou com a empregador 10 anos. Falei, venha conhecer a nossa empresa, sem saber onde eu estou, ver quem eu sou, ver minha estrutura, como eu trabalho, etc. Então você conhecer a empresa, visitar a empresa que está você prestando serviço. Isso é ponto passivo. Isso é um dos pontos. Outra coisa, se for física, se for portaria remota, também conhecer a empresa e ver quais são os equipamentos que estão à disposição do condomínio. A câmera, facial, o controle digital, ver o controle de acesso, como que entra no condomínio, como que sai. Então, nem tudo isso, a pessoa tem que conhecer a empresa, tem uma empresa séria. Porque tem muitas empresas, eu estou falando com o meu sócio hoje. Hoje, que tem de empresa, as pessoas colocam empresa de segurança. Mas não é segurança, é serviço. Não desmerecendo, tem empresas de serviço, são muito boas. Mas, questão segurança, tá? As pessoas falam que é custo, não é custo. Segurança é investimento. E a cada dia que passa, fica melhor, fica pior ainda, porque a tendência da criminalidade, das pessoas perderem a razão como esse cidadão, é aumentar cada vez mais, devido à pressão dia a dia. Então, qualquer coisinha, a pessoa sai do plumo e comete uma agressão no outro por causa de uma encomenda. A próxima imagem, Lucas Braga, essa também me chama a atenção, e as pessoas estão perguntando aqui, esta imagem é
dois idosos, né? Dois moradores discutindo e brigando, uma portaria, né? A portaria não teve culpa, mas a pergunta que muitos estão fazendo é como evitar esse tipo de comportamento na entrada do prédio. O porteiro tem culpa quando acontece esse tipo de discussão, ô Bira? Não, o porteiro não tem culpa. O porteiro, como falamos, é ser humano, são pessoas, né? Que todo mundo acha que é dono, e são donos do lugar, principalmente na área comum, né? Na área comum, todo mundo pode transitar, o cachorro passeando, eu não sei se pode dar o cachorro aí. Geralmente, os condomínios, nessa área comum, o cachorro tem que andar na coleira ou, às vezes, até no colo do cachorro. Mas são pessoas, são moradores. Então, às vezes, também, torna a repetir, são coisas que estão acontecendo já há um tempo e chegaram nesse ponto de um querer chutar o cachorro do outro, não é isso? Sim. Querer chutar o cachorro do outro, porque o cachorro pode ter latido, tentou avançar nele. E o porteiro fazer o quê? Eu acho que o porteiro ali fez certo, é o zelador, né? Vai tentar separar. É separar. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tenta separar para causar, levar uma paz para os dois. E depois comunicar, tá, o zelador, o síndico, para também poder anotar, dar uma advertência, ou a multa, no caso. Olha só, vamos conhecer um pouco da Marshall Segurança, uma empresa diferenciada. Como é que estamos o nosso polo? O nosso polo é bom, hein? É isso, é o polo que chama lá no litoral? É o polo, um polo operacional, isso mesmo. Como é que estamos lá, Bira? Estamos bem, Geraldo. Na medida do possível, não temos muito do que reclamar. Estamos conseguindo alguns clientes. Agora estamos com um comercial lá embaixo também. Estamos com uma estrutura... Uma estratégia diferenciada de comercial. E a tendência é melhorar cada vez mais, se Deus quiser. Estou mostrando aí o reconhecimento facial 3D da portaria remota, onde está a Marshall Segurança. Hoje, os condomínios que vocês administram têm esse reconhecimento facial, já é uma realidade? Reconhecimento facial é uma realidade, assim como também a inteligência artificial também é outra realidade. As pessoas cada vez estão pedindo mais. E agora, ainda com relação à identificação, isso, Lucas, dá uma parada aí. Cadê aqui, ó, a pergunta? O reconhecimento, olha que pergunta interessante. O reconhecimento facial, ele nunca vai falhar, essa palavra nunca, né? A internet 5G falaram que não ia ter falha, e tem. Cadê aqui? Fizeram uma carta para mim aqui. Geraldo, eu lembro que você mostrou uma imagem recentemente de num condomínio de luxo, onde as pessoas tiveram acesso rápido e a identificação era facial. Como é que um condomínio deixa alguém entrar com reconhecimento facial negado? O reconhecimento foi negado. E assim mesmo entrou. Alguém da portaria conivente com essa pessoa, não é possível. Olha, primeiramente, a pergunta que ele fez, de falha ou não, né? Reconhecimento facial, quando falou, toda vez que falamos de tecnologia, equipamentos, também que vai ter falha. Você compra um carro aí, o carro mais novo, o modelo mais novo, para uma Porsche ou uma Ferrari, você pode ter problema com um carro desse. Sim. Ele pode falhar. Assim como também reconhecimento facial, ele pode falhar. Agora, toda a questão também de assistência técnica, de calibragem, às vezes. Ou seja, resumindo, pode falhar sim. É raro, mas acontece. Pode acontecer como aconteceu nesse caso. Pode ter falhado, a pessoa pode parecer com outra. Às vezes ele não reconhece, entende? Às vezes a pessoa pode ser parecida com a outra e é uma falha e passa batido. É só a gente imaginar que hoje os hackers que são presos pela Polícia Federal são convidados, porque a Polícia Federal quer saber como é que ele invadiu tal sistema. Exatamente. Não é verdade? Os caras invadiram o Pentágono, você vê a segurança do Pentágono. Boa. Conseguiram invadir o Pentágono, porque agora um reconhecimento facial não vai falhar. Tudo falha. O sistema existe para encontrar, quando se encontra uma falha no sistema, para ser corrigido, né? Exatamente. E aí que entra a fase que eu falei, da assistência técnica, da atenção que vai ter a empresa, vai lá, porque às vezes por causa de calibragem você não consegue. No escritório, por exemplo, eu tenho dois para entrar na minha empresa. Eu tenho o de baixo, do portão principal, depois a outra portão da garagem, e em cima tem outro. O de baixo, eu estiver de óculos escuro, ele não me reconhece.
Eu tenho que tirar o óculos escuro para me reconhecer. O de cima, eu de óculos escuro me reconhece. Entendeu? Então é tudo questão de aparelho para aparelho, a calibragem que tem que fazer no aparelho para que possa chegar a reconhecer, cadastrar novamente, você ver direitinho para poder conhecer suas faces. Então, existem falhas sim, infelizmente, você vai ter. Olha aí. A próxima imagem aí da Marshall, que são a Rota Segura, Escolta Armada, aí que tá, né? Quando você encontra alguém falando de segurança, primeiro, que essa empresa tem que estar habilitada na Polícia Federal, é isso, Bira? Exatamente, exatamente. Existe uma lei da Polícia Federal, que é principalmente escolta, né? Escolta armada é muito mais sério. Escolta é vigilante armado, sem ser habilitado pela Polícia Federal. Não recordo agora a lei, mas tem que ter essa homologação da Polícia Federal para poder fazer um trabalho como esse. Porque, eu falando, os homens andam com carro, com 2 armas curtas e uma longa. Então, ele tem que ter preparado para poder fazer a escolta de uma carga como essa. Que geralmente é eletroeletrônico, é alimento e uma série de produtos. E essas cargas têm isca, todas elas? Algumas têm, outras não. Algumas têm, outras não. Vai de acordo com a seguradora. Depende da seguradora. A seguradora vê o valor da carga, vê se vai colocar isso, se vai colocar escolta, se vai colocar. É a seguradora que vê tudo isso. Vocês hoje viajam no Brasil inteiro? Brasil inteiro, fazendo o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, tem toda essa expertise. Qual a próxima imagem aí da Marshall Segurança? Portaria remota com inteligência artificial. É uma realidade, né, Bira? A inteligência artificial ela veio para ficar também, há uma resistência ainda, né? E é uma economia, né? Exatamente. E... Qual é a economia de uma portaria remota para uma portaria física? Chega a 20%, 30%? Não, 50%. 50%? De 40% a 50%. De 40% a 50%. Porque você sabe que, infelizmente, nós estamos hoje, a parte tem empresas, assim como também condomínios, trabalham muito com portaria orgânica, né? Então a pessoa fica um período e tem um passivo muito grande. Fica naquele passivo, então a pessoa gasta um condomínio bom, vai 4 seguranças, mais um reserva, mais e tudo, vai gastar mais ou menos aí, vamos dizer, uns 60, 50 mil reais, 30 mil reais, por aí. Depende do condomínio. Muito funcionário que tiver. A portaria é um valor considerável. Considerável. Tem que se pensar nisso. Muito. Qual a próxima da Marshall? Essa portaria remota veio para ficar. O treinamento, né? Ou seja, tem as iscas inteligentes, o rastreamento de cargas e veículos. Como é que é feito esse rastreamento? Que é uma realidade hoje que muitas empresas estão adotando, Bira. O rastreamento de carga, vamos falar de carga principalmente, como falando, são as iscas. Nós trabalhamos hoje com a nossa isca. O nosso slogan é integração, soluções integradas. Então, nossas soluções são integradas de acordo com a operação do cliente. O que o cliente quer? Quer colocar a isca onde? No carro, numa moto, ele quer uma carga. A carga, geralmente a carga, né, de isca, falando isca, são cargas. Quer colocar a isca numa carga? Então a gente vai acoplar a isca de acordo com a necessidade dele. Ou seja, ele quer colocar dentro do microfone, quer colocar no monitor, onde ele quiser colocar a isca, nós colocamos para poder chamar a atenção do meliante na hora que ele vai poder levar a carga. E através desse monitor, essa carga, esse microfone, que a gente consegue localizar o resto da carga dele. Hoje, a sua equipe ela recebe treinamento de quanto em quanto tempo, Bira? Depende do setor. Cada setor tem um período de treinamento. A escolta a cada 3 meses, 3, 4 meses. O monitoramento é constante. O monitoramento, geralmente, o gestor trabalha conosco, está sempre fazendo o pessoal treinamento, o pessoal no que diz respeito ao atendimento, porque atendimento é tudo. Então, a gente mede o atendimento que as pessoas fazem. Hoje, o nosso atendimento está em torno de 5, 6 segundos para poder atender uma portaria remota. 5, 6 segundos? Isso. Não pode deixar tocar mais do que isso. E as meninas também têm uma premiação, a partir do momento que atende, feedback que ela dá para o cliente. E você, por exemplo, o atendimento hoje é 24 horas? 24 horas. Então você tem, ou seja, até porque uma portaria à distância não pode parar, né? Não pode. Você falar que a portaria, toda a nossa operação, nossas operações, todas elas giram em toda a nossa central de operações. Então, uma central ali não está somente a portaria remota, ali também tem monitoramento de lojas, bares, restaurantes, e casas, condomínios, casas,
Então, a portaria, mas também tem transportadoras, tem uma série de segmentos que nós estamos monitorando 24 horas. Estou conversando com o Biratã de Jesus, Breaking News na tela, já voltamos. O Corinthians, quem diria, hein? Foi massacrado ontem. Se não é o goleiro do Corinthians ontem, vou falar uma coisa pra você, viu? Acho que ele chegou com os dedos inchados em casa, porque... Não, ó, na boa, ele veio aqui hoje, quando o Corinthians vence, ele aparece. Aí, quando o Corinthians estava rebaixado, ele mandava o Michael vir, aí o Michael chegava aqui cabisbaixo. Fui obrigado, Geraldo, de ganhar, não veio o Bira, né? Eu queria saber. Agora o Corinthians tá subindo, ele aparece, é assim. Ontem foi na bacia dos milagres, né? Esse é o Corinthians, né? Se não tiver sofrimento, não é o Corinthians. Tem que sofrer o corintiano. Já é uma regra, o corintiano que não... o corintiano que não sofre, não tem jeito. Não é corintiano. Não é corintiano. Pelo amor de Deus. Lucas Bragas, olha a marcha na tela. Esperança para os homens, brilhou a estrela da manhã e nos transformou. Somos Marshals. Somos uma empresa provedora de soluções integradas na área de segurança e serviços essenciais à preservação humana e patrimonial. Qualificada para atuar em diversos segmentos, seus sócios e colaboradores foram forjados em ações estratégicas, táticas e operacionais em função de suas experiências como profissionais da segurança pública e corporativa há mais de 20 anos. Com muita expertise, oferecemos soluções inovadoras e personalizadas para a otimização da performance profissional, redução de custos e obtenção de resultados expressivos, contribuindo assim para que nossos clientes mantenham o foco na direção dos seus negócios. Nossos profissionais são altamente qualificados para criar um projeto exclusivo para cada cliente. Sua vida e seu patrimônio são nossas prioridades, porque somos segurança, somos confiança, somos... Estamos de volta, meu amigo Lucas, pode dividir a tela para nós aqui. Meu amigo Lucas Braga, obrigado aí, meu irmão. Vou trazer a edição de hoje do Guardas no Destaque. Agora, perguntaram aqui, Bira, olha que interessante. Geraldo, eu estou acompanhando aqui pela televisão, pelo canal 508 da Vivo. Obrigado aos nossos amigos da Vivo. Hoje eu tenho, o número de telespectadores da Vivo tem sido maior do que da NET, claro. Eu acompanho uma imagem que vocês mostraram no programa de hoje em relação à portaria. Eu queria que você fizesse uma pergunta ao seu convidado, se a segurança da portaria à distância, ela é muito mais relevante do que a portaria física? Olha, eu acho que hoje sim, viu? No começo eu ainda tinha algumas dúvidas, mas hoje eu tenho certeza que é bem mais relevante. Hoje, mais relevante? Hoje é mais relevante. Ele evita muita coisa, esses contatos mesmo com os porteiros, no que diz respeito a esse tipo de agressão que houve aí, isso jamais aconteceria. Podia fazer, talvez, ia ter que quebrar os aparelhos, mas então ia ser um prejuízo maior, né? Ia descontar dele, mas jamais ter agressão contra o porteiro. A portaria à distância, ela dificulta o acesso de pessoas que não sejam cadastradas no condomínio? Pergunta do Aimoré. Sim, é porque você, para poder ter acesso ao condomínio, vai ser os moradores que terão que fazer o cadastro, terão que fazer todos esses processos pelo facial, pela digital, poder entrar no condomínio. O morador. Visitante vai entrar também pelo QR Code, que a pessoa manda pelo QR Code, vai ter uma festa, a pessoa pelo QR Code, não precisa nem falar a portaria, vai lá, coloca na câmera, o QR Code libera ele. O operador de serviço vai ter que passar pelo porteiro nosso lá, falar para quem quer falar, quer fazer, para que a pessoa comunique o morador libere ele entrar. Do contrário, não entra. A prestadora de serviço, que trabalha do lar, que trabalha na casa, no apartamento de alguém também, ou ela tem cadastro, ou então todo dia ela se identifica. Se ela cadastrou, tem moradores que gostam de cadastrar. A empregada dela. Ela fala que essa moça trabalha comigo aqui todo dia, né? Então cadastra essa pessoa.
Então ela vai passar direto pelo reconhecimento facial, ela vai embora. Agora, quem não tem cadastro não vai entrar. Olha que pergunta interessante aqui que chegou. O senhor Leandro. Geraldo, boa noite. A diarista que vem na minha casa, eu contratei uma empresa terceirizada que fornece diarista semanalmente. E essa semana veio uma nova diarista que não tinha cadastro na recepção. Corretíssimo a atitude da recepção do condomínio. Eu queria alguma dica do seu convidado, o que fazer quando o morador tem contrato com terceirizada, no caso específico de diarista, que precisa ter um cadastro todas as vezes que entrar. Não deveria o condomínio criar algum outro tipo de documento para facilitar nossas vidas? No caso, como eu pego uma empresa de diaristas, eu acredito que elas não são fixas. Se for fixa, tudo bem, o caso dela é fixo. Então todo dia vai chegar lá a Dona Maria José vai entrar, porque fez ela ter cadastro. Ela tem o cadastro aqui, então ela vai entrar. Mesma coisa no físico quanto no digital, né, na remota. Agora, tá trocando sempre, as diaristas vão trocando, hoje vai a Dona Maria, amanhã vai a Dona Gabriela, a Dona Paula, vai trocando, fica difícil, vai ter que cadastrar todo dia elas. Vai chegar, tem que cadastrar e avisar o morador. Olha, chegou a diarista. Ah, mas ela vai liberar? Não, que eu não conheço ela. Tem que liberar. Ah, libera para a Dona Gabriela. Amanhã a Dona Maria, de novo, vai ligar para ele. Agora, se for fixa, com certeza cadastra uma vez só, tanto pela digital, pela remota, como pela portaria física. Uhum. Ou seja, isso é de praxe. Isso é de praxe, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como alterar isso. Não tem como alterar isso. Não tem como alterar isso. Pra gente já ir fechando o programa, hoje tem grupo de homens de honra na nossa igreja Comunidade da Graça, e hoje vai estar lá o meu filho caçula passando a palavra, o Gustavo, e pai, né, todo pai coruja como eu, não posso perder, daqui a pouco estarei lá. Agora, querido amigo Bira, a última pergunta de hoje. Senhores, boa noite. A portaria à distância vai dificultar, por exemplo, o acesso na garagem do morador que quer entrar e a taxa não permite que ele entre, ou seja, não é a culpa dele, é a taxa do carro que não funciona. Como resolver esse tipo de problema? Ele tem o tag, né? O tag dele que não está entrando. Primeiramente, trocar esse tag. Tá? Mas geralmente, portaria remota, o que te faz? Troca seus tags, às vezes te tira o tag, coloca facial, ou às vezes está pela digital. Tem um condomínio nosso que não precisa usar tag, ele passa pela digital, ele põe a digital até a primeira porta, primeiro portão, na segunda tem a clausura, no segundo ele põe a facial e entra. Então não tem nem o tag. Algumas têm tag, outros não têm tag. Depende muito do que a Assembleia vai decidir na hora, e a empresa vai sugerir para ele. Geralmente, a gente sugere o quê? Coloca pela digital, depois a facial. Meu amigo Biratã de Jesus, obrigado, meu amigo. Não desapareça, porque o Corinthians não será rebaixado. Não vai ser. Esse é meu amigo pregador, diácono lá da nossa querida igreja, a Assembleia de Deus Logo, pastor Aécio. Vai estar aqui na próxima semana falando aí dos seus livros, né? E do seu trabalho importante nesse ministério. Bira, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos. E estaremos aqui, se Deus assim permitir.